Olá pessoal, bem-vindos a mais aqui um encontro no canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Eu gostaria de comentar com vocês rapidamente sobre a questão. Eu vou colocar essa questão que talvez para muitos não aparece, mas é de onde veio Chesterton? E por que eu digo isso? Tá, alguns vão responder de Rodrigo, da Inglaterra, né? Todo mundo sabe isso, como não? Perfeito, isso aí eu também sei, tá? Agora, por que eu digo isso? Eu falo um pouco das origens, né? De que tipo, quando a gente fala de onde veio uma pessoa, um pouco a gente está falando de que tipo de pessoa ela é, né? Às vezes outro dia desses eu falava, né, de uma coisa meio pitoresca que aconteceu e um amigo disse assim, só podia, né, os franceses, tá? Eu não acho que os franceses são os únicos que fazem coisas pitorescas, certo? Mas no caso desse meu amigo, ele tinha esse registro. Os franceses, aí faz sentido um francês fazendo isso aí. Bom, e o que eu tô querendo enfatizar aqui é por que Chesterton é como é, tá? E eu falava agora num vídeo bem mais extenso do que vai ser esse, certo? Sobre uma academia, né? Uma academia do País das Fadas, certo? País das Fadas eu faço referência ao capítulo 4 do Ortodoxia, certo? Se Chesterton nos propõe que existe uma Elfland, uma Terra das Fadas, um País das Fadas, tá? Já vi traduzido como Elfolândia, inclusive, certo? Eu quis imaginar o que seria, né, a academia, né, o centro de formação, tá, desse País das Fadas. Mas aqui eu quero pensar uma outra coisa. Eu penso, e que me dá um pouco ideia disso é o Neil Gaiman. Alguém deve conhecer o Neil Gaiman aí, né? Especialmente por causa, agora teve a série, apareceu uma série da Netflix também do mesmo personagem, que é o Sandman, certo? Mas que eu acho que é a produção mais famosa do Neil Gaiman. O Neil Gaiman escreveu e, né, roteirizou muita coisa, mas o Sandman eu acho que é a coisa mais famosa, né? Se é a melhor coisa que ele produziu ou não, aí já vai outra história, também. E no Sandman, Sandman é nada mais nada menos do que o rei do país dos sonhos, o local onde os sonhos acontecem, né? Então, a gente quando dorme e sonha vai para os domínios do Sandman, certo? O próprio nome já, né? Não está dizendo nada. Sandman aí tem a ver com alguma outra coisa aí, Sandman seria o Homem de Areia, né? O Homem-Areia, mas aí já é uma outra coisa. Tá? Mas de toda forma, na história inclusive, o Sandman ele tem realmente uma areia, uma espécie de uma areia mágica que ele soprando nos mortais leva eles ao mundo, né, onírico, o mundo dos sonhos. E o Sandman é capturado, ele como uma espécie de entidade, ele é capturado, né, por um praticante de ocultismo e vamos dizer que o reino dele então fica acéfalo, fica, né, sem governante, e aí começam algumas coisas a sair do controle. E aí alguns desses, né, colaboradores do Sandman vão ir para o nosso mundo. Alguns terríveis, como é o caso, se eu não me engano, de um personagem que é o Coríntio, que é um personagem, na verdade, que cuida, ele seria a entidade junto do Sandman que produz os pesadelos. Então vocês já devem pensar que esse personagem, né, quando se materializa, como começa a agir no nosso mundo, não é nada bom, né, e na verdade realmente ele se torna um célebre, né, serial killer. Né. Mas nós temos um outro cara que é quase o contraparte, né, do Coríntio, que é o Verde do Violinista. E esse Verde do Violinista é, sem tirar nem botar, o nosso Chesterton. Tanto é que a personagem que interage com o Verde do Violinista chama ele de Gilbert. E é a figura do Chesterton mesmo, como a gente conhece, chapéu, bem gordo, é o Chesterton, tá? Não tem muito o que dizer. E é interessante que o Chesterton, no caso, ele é essa entidade que lida com né, sonhos maravilhosos, sonhos alegres, né? Ele produz isso. Né? É até bonito esse nome que, para mim, pelo menos remete, talvez o Neil Gaiman tenha uma explicação muito melhor para dar por que esse nome. Isso é muito legal, Verde do Violinista. Né? Ou seja, sei lá, para mim é o verde mais verde, o violino é um dos melhores instrumentos. O Otto Maria Carpo, ele pede inclusive uma licença, né? A gente sempre diz que o mais perfeito, o mais, né, versátil instrumento é a voz humana, instrumento musical, mas para ele o violino é o que supera tudo.
Então, e o verde é isso, né? O verdor, a vida, né? A vicejante e tudo mais. Então o Chesterton é esse cara. E pensando isso, pensando a partir dessa sugestão que o Neil Gaiman nos dá, não é nenhum absurdo pensar que o Chesterton não acaba sendo uma espécie de um embaixador de um outro país, que não é sempre que a gente está metido nesse país, certo? E eu lastimo dizer, eu tenho a impressão que tem pessoas que mal entram nesse país ao longo de toda a sua vida, vislumbram eles de longe e particularmente ou a vida lhes rouba a oportunidade ou mesmo eles não têm interesse em passar por lá. E esse país é o país dos sonhos? Eu penso que sim, tá? De maneira mais ampla, né? Para mim, esse embaixador ao qual é o Chesterton, ele não seria embaixador somente daquilo que a entidade, né, que o Neil Gaiman dá a figura dele, que é esse verde do violinista, representa. Eu acho que o Chesterton, sim, poderia ser pensado como um embaixador da integralidade dessa experiência do homem no mundo literário fantástico. Já falei para vocês em outras oportunidades o quanto as pessoas consideram, né, ele genial em relação à sua capacidade de crítica literária, tá? E ele também do pesadelo. Só que diferente do personagem coríntio, né, que é quase que uma personificação não só do pesadelo, mas do desespero, né? Ele parece ser um tipo assim de serial killer meio implacável, que ninguém consegue fugir dele, porque ele meio que, né, claro, ele é uma entidade preternatural em algum grau, né, então ele vai, né, encantar de maneira quase inescapável as pessoas e assim por diante. Mas também um embaixador desse mundo fantástico que significa desafio. Como ele vai falar, né, Chesterton diz assim, olha, os contos de fadas não estão aí para nos ensinar que os dragões, ele diz assim, para dizer que os dragões existem, mas que os dragões podem ser vencidos, certo? Não me engano essa frase de Chesterton, posso estar enganado, mas eu tenho uma certeza que sim, tá? Então, e se não é disso que nós estamos falando aqui, tá? Chesterton, ele é como que, né, um representante no meio de nós, dessa capacidade que existe, certo? Da experiência do homem neste mundo ficcional, de ensiná-lo e ajudá-lo a fazer uma síntese vital para a sua vida. E é a partir de algumas sensações que o homem tem nesse lugar que vai se preparar a mente dele para então aderir à verdade ou adquirir a maturidade que ele precisa. Assim reconhecido, né, tanto pelo Tolkien, mas eu vou puxar uma outra autoridade um pouco, né, talvez insuspeitadas para muitos aqui, que é a autoridade, né, de um santo e de um papa, que é São João 23, né, que é um papa razoavelmente recente. São João 23 morreu há não faz tanto tempo assim, 62, se eu não me engano. Então, 62 para cá. Então, aí não vou ficar fazendo cálculo, certo? Seria mais ou menos, eu acho, 60 anos, 62 anos mais ou menos, tá? Mas eu posso estar errando, tô fazendo coisa de cabeça, certo? Mas isso em termos de história é razoavelmente recente. E ele vai escrever um documento chamado Veterum Sapientiae, um documento bem importante, uma constituição apostólica, para quem não sabe, é o tipo de documento mais sério que o Papa pode emitir, a Constituição Apostólica, em que ele vai falar, né, não propriamente sobre contos de fadas, esse tipo de coisa. O Papa Francisco tem falado, inclusive, sobre a questão da importância da formação literária, né, tem falado de maneira formal, através de carta, tem falado também de maneira informal, né, em entrevista e tudo mais, sobre o papel da literatura na formação do clero, tá? Então, assim, e o Papa João XXIII já dizia, né, olha, aqueles grandes, a antiga sabedoria, os grandes monumentos literários de Grécia e Roma, entre os mitos, a poesia, a Eneida, a Odisseia e assim por diante, o Homero como um todo, sempre foram vistos, né, pelos padres da igreja como uma preparação dos ânimos, né, como que sementes do verbo para preparar os ânimos dos povos para então receberem um anúncio do evangelho, certo? Isso que eu estou falando em termos de vida religiosa, mas parece que essa experiência bem aprendida nesse lugar, certo? Nesse lugar fantástico, nesse lugar mítico, nesse lugar imaginativo,
ela é justamente que prepara os ânimos, os afetos, para que eu possa aderir àquilo que é verdadeiro. Porque o ser humano sempre precisa, principalmente nos primeiros movimentos em direção à verdade, que nunca vem, né, despojada de um compromisso e de algum grau de sacrifício, ele precisa nesse primeiro momento ser ajudado pelos seus afetos. Uma das experiências onde nós mais percebemos isso é uma das coisas que definem a vida da maioria das pessoas. E infelizmente hoje em dia, porque as pessoas não sabem transcender esse primeiro momento, muitas vezes suas relações fracassam. Mas que é o casamento? O casamento, via de regra, as pessoas casam estando num certo grau de envolvimento, de apaixonamento, certo? E a partir disso elas decidem então entrar na sua vida, na vida um do outro e assim por diante, constituírem família e terem filhos. O problema é que as pessoas não entendem que esse tempo não é um tempo para eu aproveitar as alegrias, né, da juventude, da boa disposição, inclusive para a vida sexual. Elas deveriam, menos que isso, né, e para a moralidade cristã, antes do casamento, nada disso, no sentido de sexualidade exercida e assim por diante, tá? O melhor de sexo e tudo mais, sexualidade é algo mais amplo. Mas, de toda forma, independente da sua visão moral e tudo mais, o que vai acontecer antes ou depois, certo? O grande foco do sujeito devia ser em aproveitar que eu estou tão encantado por essa pessoa e transformar esse encantamento em desejo de saber da pessoa, tá? E eu nem digo assim, de fazer um certo juízo crítico, assim por diante. Não, na verdade, o que a gente está falando aqui é outra coisa. A gente está falando da pessoa conhecer. Talvez depois que passe um pouco, baixa a poeira, a pessoa vai, né, compreendendo melhor. Eu já sei disso há algum tempo, mas só agora eu vejo qual é a importância, a relevância, ou o problema disso aqui que eu já sei há algum tempo. O que eu tenho a impressão é que as pessoas sequer se dignam a buscar saber as coisas, né? Se dignam a procurar perguntar coisas importantes, entender o que o outro deseja sobre coisas fundamentais da vida. E depois, aí casados, já com a vida comprometida, aí tu vai descobrir que uma coisa super importante que você deveria saber desde o começo, agora você não sabe e está ali comprometido com a pessoa, tá? Então, esse é o grande ponto, né? Os nossos afetos nos ajudam nesse processo de conhecimento, nesse processo de envolvimento, nesse processo de adesão àquilo que é necessário e que muitas vezes envolve sacrifício, tá? E esse certo encantamento causado, né, por essas histórias, pelas experiências, né, com histórias de fadas, com o mundo fantástico assim por diante, vai dar esse sabor poético à vida, né? Então tudo que é citado num conto de fada, numa história fantástica, num conto épico, ganha alguma coisa de épica, né? Então se um dia você lê um conto que tem um gato que é o grande gato que ajuda o personagem, nenhum gato vai passar para ti da mesma forma, né? Toda vez que você vê um gato, você vai lembrar do gato do personagem. De alguma forma, todos os gatos acabam ficando um pouco mais encantados para você depois dessa experiência, certo? Então, e você acaba olhando com alguma simpatia, certo? Se o gato for um bom gato na história, tá? Essa simpatia pelas coisas boas, ou pelas boas experiências, ou pelos resultados bons dentro dessas experiências, é algo que predispõe o ser humano a, né, mais facilmente aderir àquilo que ele deveria, a tornar-se o que ele deveria ser. Está bem? E eu acredito que o Chesterton, em termos de mundo imaginativo, mundo intelectual, mundo interior, vem justamente desse lugar, vem dessa terra das fadas, né? Em grande parte ele acaba sendo um embaixador, né? Com toda a sua verve, com toda a sua produção literária, desse local onde ele fala que aprendeu tanto, né? Que é a paz das fadas. Por isso que ele nos comunica sua ética. Né? Se alguém perguntasse, uma das coisas que iam perguntar, né, para alguém que viesse de um lugar muito distante, certo? Para nós é o que vocês pensam como certo e como errado, né? E aí, olha, a ética do meu país é essa, né? De alguma forma, Chesterton nos entrega que ele percebeu que havia uma ética nesse país imaginativo, nesse país do coração onde ele habitava, e que assim como toda ortodoxia, ele vai perceber que essa ética, na verdade, preconizada pelo País das Fadas, chega na sua plenitude no Evangelho, que é o que o Tolkien também enxerga, tá bem? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!